Pois é. Bem, a gente começa aqui falando sobre Ayrton Lucas, né? Acho que é importante, o torcedor do Flamengo quer saber. Eu conversei com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo que falou que não há dinheiro no mundo, a não ser que paguem a multa, né? Multa de 45 milhões de euros, tá? A multa hoje do Ayrton Lucas de 45 milhões de euros. Eu faço aqui a cotação aproximada para vocês, 250, 270 milhões de reais. E a Roma está querendo pagar aí 62,5 milhões, tá? O Mourinho, né, o Bola VIP até colocou aqui, Mourinho faz ligação e Roma aceita pagar caminhão de dinheiro para contratar titular do Flamengo. Quem acompanha aqui o nosso canal sabe que a gente falou que tinham times italianos interessados nele, junto lá com o Ekren Conor, né, que foi uma matéria casada. Ele assinou e também disse que eu tinha confirmado a informação, eu tinha passado algumas coisas para ele. Então, essa informação aí procede. Tem clubes italianos interessados no Ayrton Lucas e também o Arsenal, tá? A gente tinha trazido aqui. Proposta nenhuma chegou até o momento e eu não acho que a gente tem aí que se preocupar muito, mesmo com o desejo aí do Mourinho, tá? A matéria fala aqui no Bola VIP o seguinte: trata-se da Roma, de José Mourinho. A equipe italiana está buscando um reforço para esse setor e gostaria de contar com o futebol do titular do Flamengo. A Roma, inclusive, prepara uma oferta de compra e vai oferecer cerca de 12 milhões de euros, 62,5 milhões de reais, para tentar convencer o Mengão a liberá-lo. Só que é um jogador que é titular de seleção brasileira. 12 milhões de euros não é nada para um jogador com o lucro desportivo que o Flamengo tem, o Ayrton. O Felipe Luiz, a gente vai falar sobre isso aqui, deve se aposentar no final do ano. Então o Flamengo pode ficar sem lateral esquerdo nenhum, já negociou o Ramon, não tem a menor condição. O Flamengo pagou cerca de 7 milhões de euros para comprar o Ayrton Lucas de forma definitiva. O jogador está muito feliz no Mengão, né? Foi convocado, jogou bem, então eu sinceramente não vejo aí muito fácil tirar o Ayrton Lucas do Flamengo. Falar aqui também do Rodrigo Caio, muito torcedor falando comigo com relação a isso, que a gente tem que desapegar, que é hora de desapegar dele e de mais 5 jogadores, né? O Flamengo planeja aí mudanças, 3 jogadores, inclusive, já foram aí avisados que não serão aproveitados, segundo a matéria também do Bola VIP aqui. É o que a gente já tinha falado também esses dias. Tratam-se de Vidal, Felipe Luiz e Rodrigo Caio, né? E aí o Flamengo pretende renovar o Bruno Henrique por mais 2 anos, o Everton Ribeiro por mais 1 ano, tá? E também vai avaliar algumas outras situações. O Davi Luiz, ele tem a renovação automática, pode ter um acordo aí com a diretoria do Flamengo. Mas é isso, basicamente, tá? Seriam esses 3 jogadores, né? O Felipe Luiz, o Vidal, Felipe Luiz porque se aposenta, né, no final do ano, o Vidal e o Rodrigo Caio. A questão dos outros jogadores que eu falei, né, o Flamengo até já está avaliando aí a questão de renovação. E o Bruno Henrique, cara, tenho certeza que vai dar a volta por cima, já fez uma boa entrada naquele jogo, né, fez aquele golaço de cabeça, voou, né, tá voando nos treinos também, então eu não vejo motivo aí, né, pro Flamengo dar mole e não renovar com o Bruno Henrique. E com o Everton Ribeiro também está muito bem o Ribeiro, né? E o Flamengo vai precisar dele, vai precisar ter mais opções ali na meia. Bem, a questão dos 2 bilhões, né, que podem mudar a história do Flamengo. Olha só, o Flamengo tem carta na manga, segundo o jornal Lance, para tentar concluir a negociação do Alan. Tá? Então, de olho na próxima janela de transferências, o Flamengo não desiste. E aqui fala que o principal motivo que o Flamengo tem essa carta na manga, tá? É justamente a questão do desejo do Jorge Sampaoli, né? E um antigo também combinado entre os clubes, né? Inicialmente, o Atlético Mineiro queria 10 milhões de euros para a negociação de Alan. No entanto, a proposta final do Flamengo foi 7,5 de euros, 39,36 milhões de reais, por 100% dos direitos econômicos, mais 1,5 milhão
por bonificações. A transação que giraria em torno de 9 milhões de euros, R$ 47,23, foi vista com bons olhos pela administração do Atlético Mineiro, isso porque o clube passa por problemas financeiros e tal. Então, o que acontece? O pessoal, os investidores do Atlético acharam muito bom. Então, tem os investidores a favor, tem a questão também das dívidas que eles têm, inclusive com o Bertolucci, né? Então, isso tudo pode ajudar para que o negócio seja realmente fechado, tá? Essa é a carta na mão que o Flamengo tem. Outro fator que pesa na volta atrás é o fato de reforçar um rival direto, mas tudo isso vai deixar de pesar quando se fala em dívida em momento difícil do Atlético Mineiro, tá? Então, a gente sabe que o Flamengo aí tenta a contratação do Alan, né? E tem alguns fatores que podem jogar a favor do rubro-negro. Também saiu na Goal que o Flamengo tenta destravar a negociação por Alan do Atlético Mineiro. E eles falam que, olha só, antes da saída, foco neste início da semana está destravar a negociação. Antes da saída do Eduardo Cudê, o Flamengo havia avançado, no caso, bem pela compra do jogador, né? A Goal fala, inclusive, aqui que o Flamengo avançou muito, esteve muito perto de anunciar, e a negociação, no entanto, travou após o imbróglio envolvendo o treinador que entregou o acordo no vestiário após o empate com o próprio Red Bull Bragantino em 1-1. Um dos motivos, inclusive, foi a negociação envolvendo o Alan e a saída de Nathan Silva. O treinador não gostou da postura da diretoria, que não garantiu reposição à altura. Com a crise instalada, o Galo decidiu travar a negociação, enquanto o Flamengo esperava um desfecho positivo e já sonhava em ter o seu volante no Ninho do Urubu na semana passada, já para treinar. Olha, a matéria confirmando tudo que estava sendo falado, né? Que já pensavam nele, inclusive, lá para treinar no Ninho do Urubu. Então, segundo soube a Goal, o Galo não descarta completamente fazer negócio, mas já avalia fazer mais algumas exigências para vender o jogador. Inicialmente, a diretoria atleticana desejava receber 10 milhões de euros pelo volante, mas havia topado os 9 milhões de euros oferecidos pela diretoria do Flamengo. Se recuperando aí de uma lesão na coluna, o Alan já está de volta aos gramados, né? E vive aí a expectativa de iniciar a transição esta semana. O jogador tem previsão de retorno aos gramados no mês de julho, tá? Então, a gente sabe que a negociação aí com o Atlético virou uma novela e a gente tem que, óbvio, né, buscar fechar isso aí, mas a janela nem abriu ainda. Julho, ainda falta muito aí para chegar a julho, tem mais de 10 dias aí para julho, né? 10 dias, né? 10 dias para julho, mas tem 13 dias para a janela abrir, então o Flamengo tem algum tempo ainda aí para correr atrás desse acordo. O Flamengo, então, saiu no GE que já admite mudanças aí em propostas por Alan e De La Cruz. O Flamengo debate aí com o Atlético Mineiro alterar o pagamento em bonificação para ter o volante e considera aumentar o valor a ser pago pelo uruguaio do River Plate, tá? Então o Flamengo aí, segundo o GE, pode estar aumentando o valor e acaba com a meta, né? Acaba com aquela meta de necessidade de bater meta para pagar, e o Flamengo aumenta o valor e esquece meta, tá? Olha só, vamos lá. Por Alan, o Flamengo aceitou pagar 9 milhões de euros, como a gente já tinha falado, e o impasse entre as equipes é justamente a questão da bonificação, tá? A diretoria do Flamengo está acostumada a bonificar os clubes de acordo com os títulos que o jogador ganhar, e também é bonificada dessa forma, né? Casos do Pablo Mari, Davi Luiz e tudo mais. Porém, o Galo não vê com bons olhos o modelo e o Fla entende a questão e tenta a alternativa de pagar por partidas disputadas, tá? Então, mudar isso aí também. O debate agora é uma bonificação quando o Alan completar 40 jogos como titular, e a cláusula está sendo estudada pelos dois clubes. O Flamengo entende que pode ser um caminho, né, para ter o volante, e muito provavelmente só teria o gasto de 1,5 milhão de euros
com a bonificação no ano que vem, já que a meta dificilmente seria batida ainda em 2023, né? Então, a meta seria batida provavelmente em 2024. Por outro lado, o Flamengo também não vê problema em manter a bonificação por títulos, assim como fez em outras negociações, como no caso do Everton Cebolinha. Tem o Davi Luiz também. Caso conquiste alguma das 3 frentes, a diretoria carioca se vê tranquila para pagar o valor da cláusula. Tá? Então, a gente tem aí algumas possibilidades, vocês entenderam? O Flamengo pode estar fazendo a bonificação de uma forma que fique melhor para o Atlético Mineiro, seja menos problema para eles. Ele cumpriu 40 jogos como titular, o Flamengo paga o restante da bonificação, né? A negociação com ele nunca foi considerada fácil, segundo o GE. Né? O Flamengo ainda está otimista para um final feliz. Eu também tenho essa informação de dentro, já que conta com a vontade do jogador em jogar no Rio de Janeiro. Normal. A mudança de técnico e a crise que se instalou, foi o que a gente falou ontem cedo, né? Nas últimas semanas atrasou, mas não paralisou a negociação. As partes seguem conversando. Vale destacar que os investidores do Atlético Mineiro concordam com a negociação, como a gente tinha falado ainda agora, tá? Passar para vocês aqui que o Gabigol iniciou a transição no campo, tá? E o Flamengo, então, voltou aos treinos na segunda-feira após o recesso, após a folga, e tivemos aí o atacante na academia, na fisioterapia, e foi para o campo pela primeira vez, né, desde do começo da data FIFA, né? Então, o Gabi não treinou com os companheiros, mas já começa aí uma transição no campo, tá? Depois da folga aí no domingo, o Flamengo iniciou esse trabalho na manhã de segunda-feira. Amanhã também vai estar de manhã, hoje está sendo de manhã também, 9 da manhã. Amanhã também vai ter o treino às 9 da manhã. Tá? Você pode estar assistindo esse vídeo aqui um pouco depois das 9, então por isso que eu estou falando que amanhã tem um novo treino. Na terça, hoje, teve outro treino aí às 9 horas da manhã. Então o Flamengo treinando, se preparando, viaja na quarta-feira após o treino, né? Justamente para Bragança Paulista, onde enfrenta o Red Bull Bragantino na quinta-feira às 21h30. Então o Gabigol aí se recuperando, né? Não há certeza que o Gabigol participe desse jogo de quinta-feira. Como a gente falou, não treinou com o restante do elenco. A situação é igual de Matheus França, que se recupera de dores no pubis, tá? Então, dúvidas aí para o Gabriel Barbosa, Gabigol, e também, né, dúvida com relação ao Matheus França, tá? O cenário de Gabigol não preocupa a curto prazo, tá? Ele segue a programação do departamento médico para entrar na próxima semana zerado das dores originadas pela lesão no quadríceps esquerdo, sofrida na vitória de 2-0 sobre o Fluminense no dia 1º de junho. Tá? Então ele não preocupa para o restante da temporada, vai melhorar, mas a gente sabe que sempre, né, tem o risco de desfalcar, de não começar jogando a próxima partida, né?